Olá, vou iniciar a apresentação da tese de doutorado em Sociologia, intitulada Análise das transformações na organização do trabalho docente de professores da Rede Estadual do Ceará. Eu me chamo Márcio Kleber Moraes Pessoa e o trabalho foi orientado pela professora Rosimeira Almeida de Oliveira. O objeto da pesquisa é o estudo das transformações na organização do trabalho docente na Rede Estadual do Ceará entre 1964 e 2019, por meio de pesquisa documental e da percepção dos docentes efetivos e temporários. Essa percepção foi captada pela aplicação de questionários a uma amostra válida de 1.123 professores. A pesquisa documental em leis e outros documentos relevantes contribuiu para a descoberta das transformações na organização do trabalho docente ocorridas no período. Já os dados dos questionários serviram para a compreensão dos efeitos daquelas transformações sobre os docentes. Os objetivos específicos são os seguintes: compreender as transformações na organização do trabalho docente presentes nas leis e outros documentos do Estado do Ceará no período analisado, entender a conjuntura econômica nacional e internacional pós-1970, discutir a reforma do Estado gerencial, aprender a percepção dos docentes acerca de sua profissão, seus direitos, seus deveres e do fenômeno da precarização, e criar tipos ideais de professor temporário e de professor efetivo da rede. Sobre a metodologia foi realizada uma triangulação metodológica. Segundo os autores Denzin e Lincoln, a triangulação metodológica é o uso múltiplo de métodos, múltiplo no caso 2 ou mais, para tentar se compreender em profundidade um fenômeno, assim havendo uma exposição privilegiada de múltiplas realidades, garantindo variedade, rigor e complexidade ao trabalho. Os métodos utilizados então foram a pesquisa documental, inicialmente, pesquisa documental no Diário Oficial do Estado do Ceará, em leis e outros documentos como decretos, portarias, etc. E a pesquisa documental pressupõe análise documental nas fontes desejadas. Essa análise é iniciada por uma avaliação crítica que se divide em 5 dimensões que visam a contextualização, a identificação dos autores, a confiabilidade do documento, a natureza e a lógica interna dessa fonte. Essa fase inicial subsidia o pesquisador para análise documental, que necessita do diálogo com os autores. Além disso, foi realizado um survey com amostra válida com 1.123 respostas, nível de confiança de 95% e erro amostral de 5%. É importante destacar, em diálogo com a autora Marion Celos, que existe uma subjetividade por trás dos dados objetivos. Existe uma tendência do senso comum a absolutizar os dados estatísticos, mas isso não deve ocorrer, porque mesmo por trás dos dados objetivos há subjetividade. Por exemplo, quem pergunta e a quem pergunta, como, o que pergunta. Então essas questões elas comportam a subjetividade do pesquisador e dos pesquisados. Então esses dados não devem ser absolutizados, devem ser, pelo contrário, relativizados, assim como qualquer outro dado de pesquisa. Queria destacar aqui que a pandemia dificultou a realização da pesquisa e impediu a realização de entrevistas ou grupos focais que inicialmente havia sido pensado para a pesquisa, mas não ocorreram. Então vou iniciar a primeira sessão, que é um resgate histórico da educação no Ceará, e houve um movimento inicial, no período analisado, de consolidação de direitos dos trabalhadores. Esse movimento inicial se deu por meio da aprovação de estatutos dos funcionários públicos civis, que foram 3, um em 54, outro em 68 e o último em 74, que é válido até hoje, e estatutos do magistério, primeiro de 74, segundo de 79 e terceiro de 84. Houve forte estímulo para a profissionalização docente por meio de incentivos para aquisição de graduação. Vários planos de carreira se sucederam, garantindo previsibilidade na remuneração dos docentes, além de diversas gratificações que foram criadas até a década de 1980.
Apesar disso, existia a ocorrência de um Estado patrimonial burocrático. Durante a ditadura havia práticas típicas de um Estado patrimonialista, como, por exemplo, o empreguismo, o nepotismo e outras práticas aí, até criminosas também, né? Concursos eram praticamente inexistentes e, quando ocorriam, as regras não eram transparentes. O regime autoritário efetivou milhares de contratados e criou a figura jurídica do servidor temporário, que tinha os mesmos direitos dos concursados, mas que não precisava se submeter à seleção por meio de concurso público. A era Tasso. Em 87, Tasso Gereissati passa a comandar o executivo estadual com uma visão que divergia da de seus antecessores, os coronéis. As contas públicas são enxutas, funcionários fantasmas são demitidos e o Estado passa a agir com relativa racionalidade. São feitas as primeiras experiências desprofissionalizantes no Estado. Na saúde e na educação, por exemplo, trabalhadores são submetidos a contratos precários. Redução e ou supressão de direitos. Durante a era Tasso, ocorre um movimento de redução e ou supressão de direitos dos servidores estaduais, principalmente dos docentes. Em 2000, é criada a figura jurídica do professor temporário, uma figura ligada à flexibilização do trabalho, né? Em 2009, várias gratificações são extintas ou reduzidas. Entre 1999 e 2016, diversos direitos previdenciários são extintos ou reduzidos. Contudo, há particularidades nacionais que freiam esse movimento de redução e supressão de direito, né? Eu cito aqui três importantes leis: o Fundef de 96, Fundeb de 2006 e o piso salarial do magistério de 2008. Essas leis garantiram aí uma certa equidade na distribuição de recursos no ensino fundamental, no caso do Fundef, e depois em toda a educação básica, no caso do Fundeb, além de garantir aí um pagamento mínimo aos professores, visando uma melhoria do ensino no Brasil. Apesar de que muitos estados e municípios ainda não pagam o piso, né? Mas enfim, existe uma tendência aí de que isso ocorra nos próximos anos, né? Então, a partir disso, as constatações desse resgate histórico são as seguintes: no início do período analisado, houve consolidação de direitos, o que mudou nas últimas décadas para o movimento de redução e ou supressão das garantias. Os docentes vivenciaram um tipo de profissionalização precária, o que culminou na criação do professor temporário. Profissionalização precária porque, se por um lado houve incentivo para esses profissionais conseguirem a formação adequada, que é a de ensino superior, por outro lado houve flexibilização das relações de trabalho. Então eu vou iniciar agora a segunda sessão: transformações capitalistas, consequências no trabalho e reforma do Estado. As transformações capitalistas pós-1970, elas têm relação com a passagem do fordismo para o toyotismo. Na década de 70 houve uma crise de valorização do capital e foi identificado pelos atores sociais ali ligados ao capitalismo que isso tinha relação com a rigidez do fordismo, visto que salários eram fixos, existia estabilidade nos empregos. Então tudo isso contribuiu para que os lucros fossem cada vez mais despencando. Então foi necessário criar mecanismos para que o emprego fosse flexibilizado, o trabalho fosse flexibilizado, a fim de combater aquela rigidez do fordismo. E isso se deu por meio do que hoje se conhece como toyotismo, né? São técnicas de gestão do trabalho ligadas a essa flexibilidade. É importante destacar que essas transformações capitalistas, elas partem geralmente do centro capitalista, principalmente de países desenvolvidos, e vão para as margens, para a periferia do capitalismo, no movimento inercial, que eu identifico como sendo inercial, no sentido de que eles tendem a continuar em movimento do centro para as margens, exceto se alguma outra força freie essas transformações. Então é muito comum quando essas
novas requisições do capitalismo chegam em um novo país, que elas se defrontem com particularidades nacionais que em alguns casos podem freá-lo ou até anulá-las. Por exemplo, aqui no Brasil, eu já citei o caso do Fundef, do Fundeb, do piso salarial, que vão de encontro com essas transformações de flexibilidade, por exemplo. Então eu dialogo aí com David Harvey, Ricardo Antunes, Giovanni Alves, além de outros autores, para tentar entender essas transformações capitalistas pós-1970. E o que o Giovanni Alves diz, vou fazer uma citação aqui do autor que eu acho importante, é a seguinte, abre aspas: todo empreendimento capitalista tende hoje a ser coagido pela concorrência a adotar procedimentos técnico-organizacionais oriundos da matriz ideológico-valorativa toyotista. Os valores e dispositivos organizacionais do sistema Toyota de produção, ou toyotismo, tornaram-se senso comum na gestão do capital. Então é basicamente isso, né? Por isso que eu cito o tal movimento inercial, porque ou os capitalistas se adequam a essas novas práticas, ou então eles podem ter problemas no seu negócio, né? Problemas de concorrência. Então só mesmo particularidades de certos países é que podem frear esse tipo de movimento. Então, segundo ponto, reestruturação produtiva na periferia do planeta. Tem relação exatamente com as particularidades de cada país, né? No caso do Brasil, além do Fundef, do Fundeb, do piso e de outras leis que foram de encontro a essas transformações capitalistas, nós temos os movimentos reivindicatórios também, e tivemos aqui durante o governo do PT de 2003 a 2016 uma prática econômica identificada como neodesenvolvimentismo, que era o governo fazia intervenções no mercado por meio principalmente de redução de impostos, né? Ficou muito famoso o caso da indústria automobilística por meio da isenção do imposto sobre produtos industrializados, né? Então isso tem relação exatamente com esses conflitos que ocorrem, né? Quando um movimento desse, de cunho internacional, mundial do capitalismo, chega nos países requerendo o seu cumprimento, né? Nem sempre isso é possível de acontecer porque existem essas particularidades. Então, terceiro ponto, o impacto das transformações capitalistas e da reforma do Estado nos serviços. Bem, como eu citei aqui Fordismo, Toyotismo, fica muito claro que esses movimentos, essas transformações capitalistas surgiram na indústria. Contudo, o mercado requer que todos os setores se adaptem a essas transformações. Então, os serviços também foram atingidos por elas, né? Que é o caso do serviço educacional também. É importante dizer que hoje em dia existe uma complexa diferenciação entre indústria e serviço, já que em alguns casos existe uma amálgama entre os dois setores, né? Por exemplo, até a indústria automobilística hoje em dia ela necessita ter um contato direto com o consumidor final para poder tocar a sua produção, né? Então tem que ter ali um pé na indústria, outro pé no serviço, em contato direto com o consumidor final, né? Contudo, apesar disso, os serviços ainda têm características próprias, e uma das características do serviço é a falta de definição clara do seu produto, né? Por exemplo, no caso do professor, o que um professor produz? Por outro lado, uma pessoa que trabalha numa indústria automobilística, o que ela produz? Ela produz um carro, ou então parte de um carro. Mas uma pessoa do serviço é mais complicado de ser definido o que ele produz, né? No caso, o professor produz conhecimento, produz aprovação no ensino superior, é difícil definir isso, né? E uma dessas dificuldades é porque existe uma simultaneidade no serviço entre a produção e o consumo. No momento em que
o trabalhador está produzindo o serviço, está sendo efetivado o consumo. Numa sala de aula, o professor está produzindo e o aluno está consumindo, né? Diferente da indústria, onde esse movimento não é simultâneo, né? Na indústria, o trabalhador produz um carro, por exemplo, o carro vai ser vendido daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Então, assim, existe uma separação entre a produção e o consumo. E como eu destaquei, não é fácil definir qual é o produto de um serviço. Contudo, nós vamos ver adiante que na Rede Estadual do Ceará de Educação, Rede Estadual de Educação do Ceará, os professores têm poucas dúvidas sobre qual é o produto do seu serviço. Então vamos passar aqui para a reforma do Estado brasileiro sobre a FHC. Na década de 90, os governantes brasileiros viam a necessidade de tornar o Estado mais adaptado às transformações capitalistas em curso. Isso significava que o Estado tinha que ser mais empreendedor, tinha que intervir menos na economia, prestar menos serviços à população, se nós formos pensar dentro daquela lógica de welfare state, que presta serviços, né, à população, serviços geralmente de alta qualidade, né? Não é o caso do Brasil, nunca foi, mas o nosso Estado aqui no Brasil sempre prestou algum tipo de serviço para a população, né? Hoje em dia, então, nós temos aí saúde universal, gratuita, educação universal gratuita, ou quase universal, pelo menos. Então, na década de 90 foi identificado isso como um problema. Entre 97 e 98, o governo FHC, né, por meio do seu ministro da Administração e Reforma do Estado, coincidentemente um dos maiores intelectuais do assunto, Luiz Carlos Bresser Pereira, tentou realizar uma reforma do Estado no Brasil, com os princípios de austeridade e flexibilização do trabalho, focando principalmente na previdência dos servidores, que era vista como um grande gargalo do Estado brasileiro naquele momento. Contudo, muita coisa do que o governo tentou aprovar não passou, né? Por exemplo, a reforma da Previdência não foi aprovada por um voto apenas na Câmara, né? Um único voto fez com que a reforma não fosse aprovada. Então, mas de qualquer forma, algumas mudanças ocorreram ali. A questão, por exemplo, da fiscalização pelo cidadão cliente, a questão das metas, algo passou a ocorrer no serviço público, a questão do mérito e da eficácia, né, também passaram a fazer parte do dia a dia dos servidores públicos, enfim. Já no Ceará, o caso específico do Ceará, eu defendo a ideia de que o Ceará é pioneiro na reforma do Estado gerencial, visto que realizou essa reforma cerca de 10 anos antes do governo brasileiro, no início da era Tasso, em 1987. Contudo, realizou uma reforma a conta-gotas, ou uma reforma diluída, já que não houve um amplo movimento de reforma como ocorreu no Estado brasileiro, né? Houve sim pequenas atuações, um tanto invisíveis, por parte do governo, para tentar flexibilizar o trabalho, experiências desprofissionalizantes e principalmente práticas de austeridade fiscal, né? Além disso, as leis passaram a abordar questões como mérito, eficiência, eficácia e controle do cidadão cliente. Então, isso indica que a reforma no Estado do Ceará, a reforma gerencial no Estado do Ceará, ocorreu aí de forma pioneira no Brasil, com cerca de 10 anos de antecedência em relação ao restante do país. Aqui eu trago então uma imagem para tentar contextualizar isso. É um diário oficial de 2017, com 3 contratos de professores temporários, e aqui esses 2 professores de baixo, a carga horária semanal deles é de 1 hora por semana, a carga horária mensal é de 5 horas e o salário bruto desses professores é de R$ 59,46. Isso indica, isso serve apenas para
contextualizar, né, a questão da flexibilização do trabalho, flexibilização de carga horária, de salário e a facilidade com que esses profissionais, além de tudo, podem ser facilmente desligados do trabalho, né, demitidos. Além disso, a lei de contratação de professores temporários, ela não serve apenas para carências temporárias, ela deveria servir apenas para carências temporárias. Ou seja, um professor que está de licença saúde é substituído por um temporário. Uma professora efetiva que teve filho, está de licença maternidade, é substituída por um temporário. Contudo, não é o que ocorre. E aqui nós temos exatamente isso para demonstrar. Esse segundo professor aqui, ele está numa carência definitiva, está aqui. E a justificativa é exatamente a ausência de profissional. Isso não é um caso isolado, nós podemos ver aqui nessa segunda tabela que isso não é um caso isolado. É importante destacar que a lei de contratação temporária é de 2000, então em 95 existia nenhum temporário, 100% dos professores eram efetivos, já em 2005 28,5% dos docentes eram temporários e em 2017 mais da metade dos professores eram temporários. De 2017 até janeiro de 2021, nenhum professor efetivo foi nomeado, o que indica aí que essa porcentagem provavelmente cresceu. Para comprovar isso, eu trago aqui as carências definitivas da Secretaria de Educação do Ceará. Em novembro de 2015, eram 1.442 vagas definitivas de 40 horas, ocupadas, é claro, por professores temporários. Em novembro de 2019 já eram 5.290 vagas, e isso indica que, em média, surgiram 80 carências definitivas por mês nesse período de 4 anos, seja por morte, seja por aposentadoria, seja por desistência. Então, existe uma prática aí disseminada na rede estadual de educação do Ceará de usar a contratação temporária para a realização de trabalhos ordinários da rede, né? Ou seja, há uma necessidade para tocar os trabalhos da rede estadual de educação de professores temporários. Então chegamos então à última sessão do trabalho, terceira e última sessão do trabalho. Efeitos da flexibilização do trabalho docente na rede estadual do Ceará. Análise das respostas aos questionários aplicada a professores efetivos e temporários da rede estadual do Ceará, com o objetivo de que seja compreendida a percepção dos trabalhadores acerca dos processos que envolvem suas condições e suas relações de trabalho. Inicialmente eu destaco o perfil dos respondentes, separado entre temporário e efetivo, né? Primeiramente a professora temporária, porque a maioria é do sexo feminino, é mulher, tem entre 30 e 45 anos, pode ser casada ou solteira, tem filho ou filhos, é parda e é católica. Exerce trabalho de meio período, com grande variação de carga horária, além de haver descontinuidades de contrato, de tempo de trabalho e de salário. Já o professor efetivo pode ser homem ou mulher, existe uma paridade na distribuição do sexo, tem entre 30 e 45 anos, é casado, tem filho ou filhos, é pardo, é católico, trabalha 40 horas por semana e não tem problema com variação de carga horária ou descontinuidade do contrato de trabalho. Eu destaco aqui nesse gráfico, eu não trouxe obviamente todos os gráficos, todas as tabelas do trabalho, seriam muitos, né? Trouxe alguns para contextualizar a argumentação, e eu destaco primeiramente a relação entre o professor temporário e a inovação na rede estadual de educação. Esse gráfico é o tipo de escola em que cada professor leciona. Efetivos são maioria em escolas tradicionais, as escolas regulares, quase 10% a mais do que os temporários. Já os temporários são maioria em escolas não tradicionais, como as escolas em tempo integral, 5% a mais do que efetivos. Isso indica que o temporário ele trabalha em ambientes, em estabelecimentos educacionais, onde há mais flexibilidade do trabalho. Por exemplo, as escolas em tempo integral
foi lá onde nasceu a disciplina não curricular eletiva. Então são esses professores temporários os que são mais demandados para a inovação e a criatividade. Já os professores efetivos estão em sua maioria em escolas regulares, onde o trabalho é tradicional também, né? Assim como a escola é uma escola tradicional, o trabalho realizado lá também o é. E aí, por conseguinte, eu destaco a expulsão do professor temporário. Quando foi perguntado o tempo de serviço desses professores na rede, foi possível perceber que apenas 12% dos temporários têm mais de 10 anos de serviço, enquanto quase metade dos efetivos tem mais de 10 anos de serviço, né? Então é possível perceber aqui que a maioria dos temporários se concentra no início do gráfico, e aí depois há uma queda brusca. Existe aqui uma barreira a partir dos 10 anos que impede, que expulsa esses professores, o que não ocorre com os efetivos. Nós vamos entender daqui a pouco o porquê dessa expulsão. Organização do trabalho docente, do trabalho prescrito ao trabalho real. Após a apresentação do perfil de professores temporários e efetivos da rede, são analisados dados com a finalidade de que seja construída a forma de organização do trabalho docente em que os aspectos prescritos e reais do trabalho sejam contrastados. Confirmando a relação entre o temporário e a inovação, em relação ao tipo de disciplina lecionado, fica claro que as disciplinas não curriculares, apenas 22% dos efetivos são responsáveis por essas disciplinas, que é a disciplina eletiva, que eu já comentei, e também a disciplina Formação para a Cidadania, né? Enquanto quase 3 vezes mais de temporários são responsáveis por essas disciplinas, né? 55,6%. Outro dado que confirma isso é a frequência com que cada professor pode experimentar novas metodologias de ensino. 2 de cada 3 temporários respondeu sempre ou quase sempre, e um pouco menos da metade dos efetivos respondeu sempre ou quase sempre. Se o professor temporário é o que trabalha em estabelecimentos não tradicionais, se é o professor temporário que é o principal responsável por disciplinas não tradicionais, não curriculares, então é lógico que são esses professores que mais necessitam experimentar novas metodologias. Isso significa mais esforço, mais criatividade e mais inovação, é claro, né? Trabalho prescrito versus trabalho real. A categoria docente da rede estadual do Ceará geralmente não é diferenciada entre temporários e efetivos. Todavia, na prática, os temporários são os principais responsáveis pela criatividade e a inovação, o que requer maior esforço. Esse fator real não é considerado para a prescrição da tarefa. Organização do trabalho docente. Mecanismos para o aumento da produtividade no trabalho do professor. Neste tópico são analisados dados que indicam a existência de mecanismos de gestão do trabalho adotados pelo governo do estado que contribuem para que os docentes vivenciem aquelas situações supracitadas. Temporários e o receio em perder o emprego. Quando foi perguntado o receio de perder o emprego em uma escala de 0 a 10, a média dos temporários foi de 8,06, com mediana 9, significando que metade dos professores respondeu acima de 9 e a outra metade abaixo de 9. E a média dos efetivos foi menos da metade, 3,74, com mediana 3. Então, é possível afirmar que o receio em perder um emprego é uma particularidade dos temporários. Se esses professores têm tanto receio em perder um emprego, é óbvio que eles vão se engajar mais no trabalho, porque eles podem ser facilmente desligados ao final do dia, como já foi destacado, né? A lei de contratação temporária permite isso. Então, o engajamento desses professores tem que ser mais efetivo. Como já foi dito na sessão anterior, existe uma certa... não é fácil definir o produto dos serviços. Mas, quando foi perguntado aos professores qual o grau de influência das avaliações em larga escala, como o SPAES e o Enem, na atividade de docente, em uma escala de 0 a 5, as respostas foram surpreendentes. A média
dos dois tipos de contrato foi muito parecida, cerca de 4,3 em cada, numa escala de 0 a 5, com mediana 5. Então, isso indica que a rede estadual do Ceará, o governo do estado do Ceará, foi eficaz em inculcar nos professores qual é o principal produto deles como professores, né? O principal produto deles como professores tem relação com as avaliações em larga escala. Mecanismos de aumento de produtividade. O receio em perder o emprego, principalmente por parte dos temporários, e a política de metas geram cobranças e autocobranças que se mostram eficazes para o maior engajamento moral e intelectual dos docentes. Efeitos da atual organização do trabalho docente na saúde dos trabalhadores. As características da organização do trabalho docente causam impactos significativos nos trabalhadores. Os resultados satisfatórios em avaliações externas, fortemente comemorados pela Secretaria de Educação do Ceará, deixam um rastro na categoria de professores, principalmente no que diz respeito à saúde dos profissionais. Foi perguntado se os professores consideram estar desenvolvendo doença crônica devido à atividade de professor. Os temporários responderam, 13,8% deles responderam que sim, estão desenvolvendo doença crônica, e nada menos do que 2 de cada 5 professores efetivos, ou 39,2%, responderam que sim, estão desenvolvendo doença crônica. Protocolou licença saúde devido a problema de saúde relacionado à atividade do professor nos últimos 5 anos. Temporários foram 6,2%, e o número impressionante de 26,2% dos efetivos já protocolou licença saúde nos 5 anos anteriores à pesquisa. Os efetivos e o adoecimento. Efetivos são os mais afetados pelo adoecimento por 2 fatores. Tem carga horária cheia, 40 horas semanais, tem maior tempo de serviço, né? Como foi destacado, os temporários são expulsos após 10 anos de serviço. Todavia, não vivenciam o adoecimento de forma passiva. Mecanismo de resistência. Precisou mudar a metodologia das aulas devido à preocupação com a saúde? 41% dos temporários respondeu que sim, e quase 70%, quase 7 de cada 10 professores respondeu que sim, efetivos, né? Respondeu que sim. Efeitos da resistência. Os dados indicam que a resistência surtiu efeito, visto que as aposentadorias por invalidez são em número reduzido, foram apenas 11 aposentadorias durante todo o ano de 2018 por invalidez, né? Em último caso, os docentes lançam mão da readaptação de função. 1.121 profissionais readaptados até 2018, que é um direito dos servidores públicos estaduais em caso de adoecimento. Perenização da precarização, a figura do professor temporário e o sucesso do gerencialismo. O trunfo do governo foi perenizar o Instituto da Contratação Temporária, universalizando-o para situações ordinárias ao fazer valer sua reforma na administração pública no setor educacional, bem como fidelizando milhares de trabalhadores que necessitam sobreviver a qualquer custo, como é o caso de cerca de 91% dos temporários que atuam nessa condição precária há 3 anos ou mais. Então, sobre o abandono do cargo, não há motivação. Os temporários não querem abandonar o cargo. Quando foi perguntado a chance de abandonar o magistério, em uma escala de 0 a 10, a nota de ambos os tipos de contrato foi muito parecida, cerca de 2 numa escala de 0 a 10. 2,16 para os temporários, 1,88 para os efetivos, com mediana 0 em ambos os casos. Então, para o efetivo isso já seria lógico, né? Visto que o efetivo tem estabilidade, tem um salário maior, tem carga horária cheia, mas o temporário não tem nada disso. Então, o que explica que um temporário não queira abandonar esse emprego? Quais seriam as alternativas de um trabalhador temporário num cenário de desemprego estrutural como é o que o Brasil vive atualmente? Desemprego estrutural, inclusive, que é um dos efeitos das transformações capitalistas. Então, é devido a isso, considerando esse cenário de desemprego estrutural, que os temporários necessitam desse emprego, não querem abandonar esse cargo,
E isso faz com que o Instituto da Contratação Temporária seja perenizado, fidelizando esses trabalhadores que não pensam em abandonar o cargo. Todavia, já foi dito que eles são expulsos, né? Já que não há motivação para saírem, algo os expulsam. Eles não saem por vontade própria, né? Então, quais são as razões para a expulsão dos temporários? Eu trouxe apenas um gráfico, mas existem outros que indicam exatamente esse caminho a ser percorrido por esses temporários, né? Eu trouxe aqui a relação entre licença saúde e tempo de serviço dos temporários. Até 5 anos de serviço, 4,8% dos temporários já protocolaram licença saúde nos 5 anos anteriores. De 6 a 10 anos, esse número aumenta um pouco para 6,4%. Contudo, quando passa de 10 anos de serviço, esse número quase dobra, passando para 11,7%. Então, esse adoecimento, existem outros dados que indicam isso também, ele gera descontinuidades no trabalho desses profissionais. E quando começa a haver essa descontinuidade do trabalho, os gestores escolares, os diretores e as diretoras já não têm mais motivação para manter um profissional desse no cargo, porque isso atrapalha o dia a dia das escolas. Nesse cenário de intensa competição que existe hoje nas escolas no estado do Ceará, né? Então é mais cômodo para esses gestores não renovar o contrato desses profissionais e pegar novos profissionais mais novos, né, que ainda não são doentes, que ainda não adoeceram devido à profissão, para tocar esse trabalho ordinário nas escolas. Então essas são as razões para a expulsão dos temporários, né, o adoecimento. Então as considerações finais, para finalizar, é claro. A pesquisa documental indicou a existência de precarização do trabalho nos moldes da reestruturação produtiva pós-1970 entre os docentes da rede estadual do Ceará, apesar de algumas particularidades que indicam uma profissionalização precária. Houve movimentos nacionais que frearam ou minimizaram a redução de direitos implementada pela reestruturação produtiva. O Ceará implementou a reforma gerencial do Estado de forma bem-sucedida e pioneira durante a era Tasso. Austeridade fiscal, flexibilização do trabalho, noção de mérito e eficiência, fiscalização pelo cidadão cliente, etc. O Instituto da Contratação Temporária de 2000 consolidou as experiências flexibilizantes iniciadas em 1988, sendo usado de forma indiscriminada para a ocupação de vagas definitivas. A percepção dos docentes indicou que a flexibilização do trabalho na rede estadual de educação está em acordo com as transformações capitalistas pós-1970. As temporárias são as trabalhadoras que mais se esforçam e inovam na escola devido à necessidade de engajamento pela facilidade de demissão. Apesar disso, e por isso, são expulsas da rede após 10 anos de serviço, quando seu trabalho começa a apresentar descontinuidades devido ao adoecimento típico da profissão. Então trago aqui também algumas das principais referências, né, dos principais diálogos que eu realizei no texto. Gostaria de agradecer e agora vamos para o debate. Muito obrigado.